Salomão caiu do cavalo. Eu sei que quando nós falamos sobre cair do cavalo, tem um outro personagem da Bíblia que vem à nossa mente, que é um personagem do Novo Testamento, que é Saulo, que depois se transforma em Paulo, e tem na nossa memória popular aí que quando Cristo encontrou com Saulo, ele caiu do cavalo. Mas a minha proposta para você hoje é pensarmos como Salomão cai do cavalo nesse sentido que nós dizemos aqui quando as coisas dão errado, quando as pessoas fazem um plano e não dão certo, e nós falamos, caiu do cavalo, dançou, se deu mal. Salomão se deu mal. Salomão, o grande rei de Israel, o grande homem que construiu o templo, que construiu o palácio, que juntou riqueza, que ficou famoso no mundo todo, reis e governantes de todo mundo vinham ver a sabedoria desse famoso Salomão. Pois é, esse Salomão se deixou ser levado para longe de Deus. O texto diz que as suas mulheres, e ele tinha muitas mulheres, né? O texto que nós lemos hoje diz de 300 concubinas e 700 princesas. Então, uma situação nunca antes vista, né, descrita nesses textos bíblicos, de 1000 mulheres. Essa situação fez com que ele cedesse às suas mulheres que vieram de outras terras e construísse para que elas adorassem templos a deuses de outras terras, a outros deuses, o que a Bíblia chama de falsos deuses. Com isso, o Senhor, nosso Deus, fica desapontado com Salomão e fala assim: Salomão me abandonou. Salomão me abandonou para seguir outros deuses, Salomão me abandonou para se prostrar diante de outros deuses. E a sentença é séria, é pesada. O Senhor nosso Deus não aceita dividir sua glória, dividir seu povo, dividir o coração dos seus filhos. O coração dos seus filhos tem que ser só dele. Ele diz que ele é o Deus do seu povo e esse é o povo dele, exclusivo, propriedade exclusiva dele. Lembra quando Salomão faz o templo? Salomão então lembra do que Deus disse para Moisés lá na saída do Egito: esse povo vai ser o meu povo, a minha propriedade exclusiva. Então Salomão fala assim: Deus, ouve a oração desse povo, porque esse povo é do Senhor. Bom, esse povo que é do Senhor tem que ser exclusivamente dele. E Deus não aceita que esse povo se prostre diante de outros deuses. Salomão constrói no terreno de Israel templos, altares a outros deuses, deuses de estrangeiros, deuses que as suas esposas adoravam. Por isso Deus já tinha orientado o seu povo a nem se unir com mulheres estrangeiras, para não correr o risco de adorar a outros deuses. Deus dá a sentença para Salomão e fala: você não vai continuar reinando porque você se corrompeu e se prostrou diante de outros deuses. Um profeta, o profeta Aias, chama o jovem Jeroboão e fala para Jeroboão: você será rei de 10 tribos, o reino será dividido. Por quê? Porque Salomão me abandonou. Porque Salomão adorou a Astarote, a deusa dos Sidônios. Adorou a Camus, o deus de Moabe. Adorou a Moloque, o deus dos Amonitas. Por isso o reino será dividido. Essa consequência é muito séria. Isso desmancha, todo o trabalho que Davi fez trabalhando para unificar os reinos, o trabalho de paz que Salomão trabalhou para manter, o que Deus fez através desses homens agora está sendo desmanchado e o reino será dividido e nunca mais será reunido. Nós conheceremos histórias de brigas futuras, como histórias entre os judeus e os samaritanos que brigam. E quem são os judeus, que passam a ser chamados de judeus agora? O povo que fica em Jerusalém, reinado por Roboão, filho de Salomão, e os israelitas separam e constroem outra capital em Samaria. E são os samaritanos, um povo inimigo. Essa história de inimizade, de briga, de destruição, de desunião, acontece porque Salomão se afastou do Senhor. Olha as consequências de desprezar a Deus. Deus tinha dito para Davi que gostava de Davi, que amava Davi. E Deus fala para Salomão agora: só não vou dividir o reino nos seus dias por amor a Davi. Mas quando seu filho reinar, o reino será dividido. E vou preservar ainda 2 tribos com você aqui por amor a Davi.
porque o que você fez não merece meu amor. O que você fez não merece que você continue conduzindo o povo de Deus e que sua família continue conduzindo o povo de Deus, porque você desprezou a Deus. Olha como Deus leva isso muito a sério. E eu estou chamando a sua atenção para ver como Deus leva isso a sério, porque hoje provavelmente você não tem a tentação de se curvar diante de Astarote, diante de Moloque, desses outros deuses. Mas sempre haverá divindades que tentarão tomar no seu coração o lugar de Deus. Jesus fala de o dinheiro como uma entidade que vai tentar fazer você adorá-lo, e diz que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. O poder, a fama, todas essas coisas, né? O controle, o domínio, a força, todas essas coisas farão com que você se prostre diante delas para manter o poder, para manter a fama, para manter o controle, né? Para manter a riqueza. Então tome cuidado com esses ídolos que vão tentar dominar o seu coração. Nosso Deus não divide sua glória com ninguém. Ele é o único Senhor. Ele é o Senhor. Então tome muito cuidado. Nós vivemos num tempo em que muitas coisas são apresentadas como verdades, né? Existem muitas verdades, cada um pode seguir a sua, e de fato cada um pode seguir a sua, cada um pode fazer o que achar melhor, mas ninguém pode fazer o que quiser e achar que está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus não é qualquer coisa. A vontade de Deus não é qualquer conduta. A vontade de Deus é que Ele é o rei e o seu povo é exclusivamente dele. Então, posso adorar quem quiser? Pode, você é livre. Só não pode adorar quem quiser e se dizer filho de Deus, porque isso não é possível. O Senhor nosso Deus é muito sério. Toda adoração é só a Ele. Ele não divide a glória com ninguém, não divide a adoração com ninguém. Ele não aceita nenhum outro Deus, nenhuma outra divindade. E diz que salvação é só por Ele. Só existe um caminho. Só existe a verdade, que é uma pessoa que é Jesus. E a vida, que é uma pessoa que é Jesus. Que você se agarre a Jesus, que você entenda que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu fiz aquela brincadeira que Salomão caiu do cavalo, porque o plano deu errado aqui. Porque na leitura de hoje nós vemos em Atos Saulo caindo em terra, Saulo se prostrando diante do Senhor e sendo chamado. E Deus chama Saulo para falar assim: eu chamei você para que você me sirva, para que você entenda que você tem muita coisa para fazer por mim, eu vou usar você e você ainda vai sofrer muito pelo meu nome, mas através de você eu vou levar a minha mensagem. Então nós começamos lendo a história de um homem que começa muito bem e que tem toda a sabedoria e que tem tudo que sabe, que é possível saber sobre Deus, e que Deus revela a sua glória para ele, seu poder, sua majestade. Deus cuida dele e ele se vai para longe de Deus. E temos, por outro lado, um outro homem que está matando a igreja de Deus, que está perseguindo a igreja de Deus, se levantando contra Jesus, literalmente. E Jesus vai e o chama, traz para perto e fala: você vai morar comigo, você vai me servir e servir só a mim. Eu espero que esse contraste possa nos ajudar a entender que o Senhor nos chama para servi-lo. E quando o Senhor nos chama para servi-lo, nós devemos ser servos única e exclusivamente dele. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te mantenha perto dele. Que o Senhor te chame, te atraia. Que o Senhor dê para você missão dele, para que você faça a vontade dele, seja um servo e uma serva fiel dele. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Antes de ir embora, verifica se você está inscrito no canal, deixa um like nesse vídeo. Dá uma olhada aí se você já tem a Bíblia 365, vamos ler juntos. Se você não tem, veja na descrição do vídeo que tem link para comprar. E vamos ler a Bíblia junto todos os dias aqui. Eu espero trazer um vídeo para você comentando um dos textos que nós lemos na sequência trazida pela Bíblia 365. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.